Parte 2 aqui, continuando. All Hebrew names are Hebrew words. For Todos os nomes em hebraico são palavras hebraicas. instance, the name Adam Por exemplo, o nome Adam is also a Hebrew word meaning man. também é uma palavra em hebraico que significa homem. Adam é o Adão, né, em português, né, e significa homem. The name Noah means comfort, and the name O nome Noah, que é Noé, significa conforto. Confortar, conforto. Em inglês eles falam Noah, né? Eu acho que em hebraico também ele está pronunciando em hebraico, né? Noah. A gente fala Noé, né, em português. Hawa or Eve means Hawa ou Eva significa living. vivendo. Então, Eva, português, hebraico, Hawa, e significa vivendo. Era o nome dela, mas também é uma palavra em hebraico. Isso aí eu posso falar que eu já estudei um pouco. Não é assim em português, mas em hebraico, vamos lá, vamos entender. Hayá é vida, e pode ser o nome de uma pessoa. Kefar, pedra, pode ser o nome, inclusive era o nome do apóstolo, Pedro, né? O nome dele era apóstolo Pedra, se fosse traduzir aqui em português. Pelo contexto você sabe, se você, Pedra, vem cá, já sabe, tá chamando ele, o nome dele é Pedra. Se falar aquela pedra ali tá no caminho, pelo contexto a pessoa entendeu, tá falando de um objeto no chão, a pedra. Mas você pode pegar o Kefar, pedra, e usar para o nome próprio, para o nome de uma pessoa. Quer ver mais um exemplo? Isha. Isha é mulher em hebraico. E também pode dar um nome para uma mulher de Isha. O nome da mulher é mulher. Deu para entender? Em hebraico tem essa. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Matayahu. Matayahu é Mateus, né? Talvez eu esteja pronunciando não fluente, tá, gente? Mas é por aí, Matayahu. E significa dons, ou não, o dom o dom do eterno, né? O dom, Yahu acho que é eterno. Matayahu, dom do eterno. Os nomes são descritivos e têm significado em hebraico. É isso que ele está falando aqui. E eu também. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso. Acho que todos os nomes, todos, têm algum significado. These examples are Hebrew names that are also Hebrew nouns. Todos esses exemplos são de nomes hebraicos que também são substantivos. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que são substantivos que também podem ser usados como nome. But some names may be a verb. Mas alguns nomes podem ser um verbo. The name Yaakov O nome Yaakov é Jacó, né? Tô traduzindo, né? Yaakov. Yaakov. Note here Eu não sei porque tá grafado com B no final, se dá pra ouvir que é V, né? Yaakov. Yaakov ou Yaakov. Enfim, mas em hebraico tá lá em cima, né? Tá a transliteração. Yaakov, né? Yaakov. that the yod is at the beginning of a syllable and is a consonant, and Note que o iod está no começo da sílaba, então por isso é uma consoante, Ya. the wa is in Agora o vav, Wa, the middle of a syllable está no meio da sílaba, and is therefore a vowel. portanto é uma This vogal? Ficou com som de O, né? É o Yaakov, é o vav ficou com som de O porque está no meio da sílaba. is a verb meaning he grabs the heel. E isso aí é um verbo que significa ele pega a reel. Eu não sei o que é reel agora em inglês. Grab é pegar, reel, não sei se é roda. Não, reel é roda. Perdão, não sei o que é reel, mas não importa também, né? Pesquisa aí o que é Yaakov, Jacó. Mas é um verbo, ele pega o reel. Some names can be a multiple of verbs and or nouns. Alguns nomes podem ser um múltiplo de nomes e ou verbos. The name Yishmael or Ishmael O nome Ismael é o Ismael, né? is the verb yishma. É o verbo Ishma. The ye at the O ii no começo beginning of a verb means do verbo significa he. ele. Ii. Ii. É ele em hebraico, vai vendo? And the verb shema means hears. E o verbo shema significa
ouvir. Então o nome é This means he heard. ele ouve. Ismael. Ele ouve. Olha o nome do cara. Ou ele ouve, vem cá, entendeu? Em português seria isso. Ou ele ouve. Ah, eu falei que o ele ouve ontem. É exatamente isso. Em hebraico é natural, normal. Em português não existe, tá, gente? Por isso que fica estranho. Ismael, ele ouve. É um verbo, shema. Eu sei disso porque até quando o Messias fala, perguntam qual que é o maior de todos os mandamentos, ele diz Shema Israel. Shema Israel. Ouça, ó Israel, tá traduzindo, né? Mas ele fala Shema, ouça, ouçam, né? Em hebraico, em aramaico é Shema, Shema. Israel é o povo, né? Israel. Nome da nação. Então é o verbo Shema, Ismael. Tá, falei muito, né? Tô empolgado. Desculpa. El, no final do nome, is a noun meaning mighty one. é um nome que significa todo-poderoso. Deixa eu fazer o meu parênteses. Se você entende inglês, ele acabou de dizer mighty one. One. Muita gente sabe one, two, three, four, five, six. One é um. Então, em inglês eles falam mighty one. É o poderoso um. Vai ter nas escrituras lá em inglês, mighty one. Em português, a gente não fala o poderoso um. A gente fala o todo-poderoso. Tô falando, é a Torre de Babel. Em português eu tô falando isso porque falar é o um poderoso. Ninguém vai falar o que esse cara tá falando. Não existe. Não existe porque foi traduzido como todo-poderoso. Mas o conceito é o mesmo, né? É o Altíssimo, Mighty One, todo-poderoso. Deu para entender, né? E ele tá falando que em hebraico o que é? El. El significa isso, todo-poderoso. Or God. Ou Deus. É o termo genérico, né? Tem o nome do pai, importa saber. Mas quando a gente fala El, é um termo genérico, né? É igual o título, né? Deus, né? Que a gente usa em português, Deus. Em hebraico é o El. Putting the verb and the noun together, we have Colocando o verbo e o nome juntos, nós temos of God hears. Deixa eu voltar aqui para eu pegar o que ele falou, que eu perdi. Is a noun meaning mighty one, or God. Putting the verb and the noun together, we have God hears. Colocando o nome e o verbo juntos, nós temos Deus ouve. Eu não entendi nada, ele falou que é ele. Eu pensei que, bom, tá falando que foi o que ele falou aqui, né? Já não entendi nada. Me confundiu. Mas então, Deus ouve. Ismael seria Deus ouve. Agora que nós aprendemos um pouco das regras de pronunciação e gramática, vamos colocar tudo junto e ver como que se aplica ao nome Yod, Rei, Vav, Rei. The name Yod-Heh-Wah-Heh can be broken down in two ways, according to the rules that we looked at earlier. O nome Yod, Rei, Vav, Rei pode ser decomposto, quebrado, dividido, separado em duas formas, conforme nós já vimos anteriormente. Eu sei por isso, eu acho que eu entendi, é por causa das 4 letras. Né? Se tem 4 letras, então tem duas possibilidades de decompor em sílabas. Ele marcou aí já, ó. Note aqui que o V está representando uma vogal. Aquilo que ele já falou, que a vogal não é grafada, então deduz-se. Claro que tem uma vogal aí pro meio. Aí. Nesses locais aí é possível, é dedutível que vai ter vogal. In both cases, the yud and the wah are at the beginning of the syllables. Nos ambos os casos, o Yod e o Vav vão estar no começo das sílabas. Therefore, they will take consonantal sounds. Por isso eles vão ter sons de consoante. And not vowel sounds. E não de vogal. The next thing that must be determined is A próxima coisa que deve ser determinada what noun or verb is the name Yod-Heh-Wah-Heh. It can only be é qual nome e qual verbo vai ser o Yod, Rei, Vav, Rei. one thing, a verb. The verb hawa, E só pode ser uma coisa, o verbo hawa, meaning to exist. que significa When a verb has existir. the yud prefix to it, the yud Quando o verbo tem um Yod no começo dele, prefixando ele, means he.
o Yod vai significar vai significar ele, perdão, misturei. O Yod vai significar ele, ou seja, traduzindo é ele existe. Você viu que ele grafou de azul ali o verbo hawar, que é existir? O Yod fica tipo ele existe. É o que ele está ensinando aqui. Para quem não sabe, abaixo, esse negócio de YH, WH é a transliteração. Eu prefiro olhar direto pro hebraico e ficar com o som, né? E tô ignorando a transliteração, para mim só atrapalha. Não sei se para vocês tem algum significado. Porque a transliteração é em português? Não. É em hebraico? Não. É o quê? Então eu prefiro trabalhar ela já direto com as letras em hebraico. Dá para entender lá, ó. O rei, o vav, o rei é o verbo hawar. Existir. O que é o Yod no começo ali? Como que seria ele existe. É o que o cara está ensinando. Agora a gente tem que determinar as vogais que vão ir na palavra. Enquanto que o verbo Yod-Hei, Vav-Hei nunca é usado como um verbo no texto bíblico, tem um verbo muito próximo relacionado, que é o verbo Yod-Hei, Yod-Hei, que também significa ele existe. Esse verbo é usado muitas vezes. Você pode ver ele em Gênesis 1, 29. E aqui ele é pronunciado I-Hie. I-Hie. Acho que é isso, né? Se nós pegarmos essas vogais e colocar em Yod-Hei e Vav-Hei, nós vamos ter I-Hue. I-Hue. Enquanto que a posição das vogais vão ser bem definidas pela posição, pelas regras de pronunciação, tem algumas exceções quanto a quais vogais vão ser usadas. Então é totalmente possível que o nome Yod-Hei e Vav-Hei pode ter vogais diferentes. Não obrigatoriamente vai ser esse I e o E aí. Isso que ele está querendo dizer. As regras do hebraico permitem que sejam outras vogais. Ninguém sabe exatamente qual é a vogal. Ele vai falar depois isso. Algumas pronúncias possíveis são Yehuah, Yahweh, Yihweh, Yahahuah, Yehweh, Yehovah. E as possibilidades são quase que infinitas. Aí eu já não sei explicar por quê. Mas eu entendi que tem todas as regras gramaticais, aí você tem que deduzir o que está escrito. Tem várias possibilidades de deduzir. Essa é apenas uma adivinhação educada baseada nos fatos e nas tradições da língua hebraica, que foi passado através dos séculos. É totalmente possível que nos tempos antigos eles tivessem outro conjunto bem diferente de regras de pronunciação. Mas nós nunca saberemos se isso é verdade. E se for verdade, nós nem saberíamos quais eram essas regras. Só seria possível saber, como eu costumo dizer, se nós encontrássemos um gravador com a voz de Moisés gravada. Deixa eu dar uma ênfase aqui. Ele vai falar bastante também disso. Mas olha o que esse cara que é especialista no paleo-hebraico está falando pra gente. Que a certeza seria apenas se tivesse alguém gravado da boca de Moisés. Eu já estudei um pouco de linguística. Pode pesquisar aí no Google a árvore dos idiomas. Qual idioma vem de qual? É muito interessante, é um mapa assim. E eu sei que, por exemplo, tanto o árabe quanto o hebraico
milênios para trás, tem uma língua comum que é semita, uma tal de linguagem semita. Vai ver lá, estudar um pouco de árabe, um pouco de hebraico, embora tenham estruturas gramaticais, algumas coisas que tem esse recurso em hebraico, também tem esse recurso em árabe. Por exemplo, tanto nos ambos, para você falar bom dia para alguém cumprimentar, existe a forma masculina para homens e a forma feminina para mulher. Em português é bom dia, é neutro, né? Sem gênero. Tanto em hebraico quanto em árabe, existe esse recurso de você... é um homem, tem o jeito de falar, de cumprimentar, falar bom dia. É uma mulher, é outra forma. Mas aí adivinha, por serem idiomas diferentes, não é as mesmas palavras, o mesmo som. São idiomas diferentes, só tem o recurso igual. Por quê? Lá atrás veio do semita, dessa linguagem semita. Então, o que eu quero dizer aqui é que, se alguém entendeu, vai evoluindo, vai mudando, é muito dinâmico. A linguagem é humana, né? As regras são muito loucas também, assim, porque não é uma coisa matemática, lógica. Não é necessariamente lógica. Quantas coisas do inglês, decora. A regra é decore. Em português acho que tem também coisa, por que é assim? Não tem, é decora, cara. É assim. Não tem o porquê. É porque tem que decorar apenas. Então, como que pode ter indo mudando o hebraico, a pronúncia, a regra de pronúncia, blá 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 blá, que garantir o nome, só com estudo de linguística, esse cara que é especialista nos idiomas aí tá falando que não tem que ter gravado no Moisés. Mais um pitaco meu, existe uma coisa chamada revelação. Eu acredito sim que vai chegar um momento que pessoas vão receber os nomes verdadeiros por revelação. Vai dar uma polêmica, vai ter um tal de faccionar, já vai falar disso também no vídeo. Não é minha ideia nem a desse Jeff Banner de faccionar as pessoas, mas eu acho que vai ser inevitável. Eu acho que vai chegar um momento ali, tem um cara ali bíblico, ele recebeu do Espírito Santo o nome, e o outro ali também é o mesmo? Não, aposto que vai ir por aí. Mas a gente não pode negar, por mais que dê problema, pode vir a dar problema, tem o potencial problema, mas é um fato que sim, o Espírito Santo, Ruach Kadosh, pode revelar para homens e para mulheres o nome verdadeiro. Aí resgata, sem ouvir a gravação de Moisés, entendeu? Seguiu, vamos continuar. Tem um outro aspecto do nome que deve ser endereçado. E eu acho que é crucial para entender o nome. Em Êxodos 9:16, Yahweh ou Yahweh, ou qualquer nome que você escolha para usar, diz a Israel: meu nome será declarado por toda a terra. E muitos interpretaram isso entendendo que nós devemos ensinar as outras pessoas a como pronunciar o nome correto. Yod Hei Vav Hei. A palavra em hebraico para nome é Shem. É a raiz da palavra Neshama, que significa respiração. Na cultura hebraica antiga, a sua respiração é mais do que a troca de ar com o seu pulmão. É o seu caráter. Isso aí eu sei explicar de novo, bem rápido. Em português, você tem fogo, fogão, fogueira, certo? Não são três coisas diferentes, fogo, fogão, fogueira? Não tem três palavras diferentes, é parecido, mas são palavras diferentes. Fogo, diferente de fogueira, diferente de fogão, certo? Em hebraico tem uma única palavra, esqueci qual que é, Shim, não lembro. Mas a única palavra para fogo, adivinha, é exatamente o mesmo som, a mesma grafia para fogão e para fogueira. Como que você sabe se é fogão, fogo, fogueira? Pelo contexto. Está no mato, vamos fazer um fogo. A pessoa já entendeu o que é fogueira. Se está na cozinha, eu posso usar seu fogo? A pessoa já sabe que está falando do fogão. O hebraico tem esse recurso, esse simplicismo. Uma palavra é um monte de coisa. Acho que deu para entender esse recurso linguístico do hebraico, né? Isso aí eu aprendi com gente fluente, tá? Fui na internet, amigo virtual, mas era fluente, me mostrou até esse exemplo do fogo, fogueira, fogão, deu para entender bem. Uma palavrinha só faz um monte de coisa. Então olha aqui o que esse cara tá falando. De novo, tanto a palavra aí, Neshama, era o respiração, dado o contexto, e também a mesma palavra Neshama era caráter, o caráter daquele cara.
É o Neshemá do cara, vai vendo, meu. It is what makes you, you. É aquilo que torna você, você. And as I mentioned previously, all Hebrew names are Hebrew words. E como eu mencionei previamente, todos os nomes hebraicos são palavras em hebraico. And these words Ele está querendo dizer, são substantivos, né, em hebraico. E essas palavras reflected the character of that individual. refletem o caráter daquele indivíduo. From all of this, we can easily conclude that the Hebrew word Shem means more than just name. Desse conhecimento a gente pode concluir facilmente que a palavra Shem aí significa não apenas nome, It means character. significa caráter. Now, let's take another look at Exodus 9:16 and literally translate it from the Hebrew with the Hebraic philosophy behind it. Vamos traduzir agora o Êxodo 9:16, mas traduzindo direto do como que era a filosofia hebraica, a visão de mundo deles, a cosmovisão deles, né? Que é caráter, né? Não é nome apenas, é o caráter. My character may be recounted throughout all the earth. Que o meu caráter seja recontado, reencontrado, eu acho que é recontado, através por toda a terra. This has nothing to do with how the name is Terra aqui é T maiúsculo, tá? Ó, Babel de novo, né? Earth em inglês, terra com T maiúsculo, tá? Que meu caráter seja recontado por toda a terra. pronounced, but more importantly, about teaching others about the character of Yod. É mais importante ensinar os outros sobre o caráter de Yod, Rei, Vav, Rei. In number 6, verse 24 to 26, we Número have 6, do 24 ao the 26, Aaronic blessing, which I translate as follows from the Hebrew. tem essa bênção que ele está traduzindo direto do hebraico. Travou. Espera aí. This blessing is the character of Yod-Heh-Wah-Heh. Essa bênção é o caráter de Yod, Rei, Vav, Rei. Número 6, 24, 26. And what is most profound is that in the next verse, verse 27, E o que é mais profundo, no próximo versículo, no versículo 27, we read, And they shall place my name upon the sons nós podemos ler: e eles colocarão o meu nome of Israel, and I will respect them. em cima dos filhos de Israel, e eu irei respeitá-los. Now, Eu irei colocar o meu nome nos filhos de Israel, né? E eu irei respeitá-los. read that again, but this time replace the word name Leia novamente, mas dessa vez troque o nome nome por with the word character, caráter. and you'll see that this passage will make a whole lot more sense. E você verá que essa passagem faz muito mais sentido. E eu colocarei meu caráter nos filhos de Israel, e eu irei respeitá-los. When we are teaching Yahweh to others, are we placing the importance on the pronunciation Quando nós ensinamos Yahweh para os outros, nós estamos colocando a importância no seu nome ou of that name, or are we teaching them the character of Yod-Heh-Wah? nós estamos ensinando o caráter de Yod, Rei, Vav, Rei. The character of Yod-Heh-Wah-Heh can be summed up with the word unity. O caráter de Yod, Rei, Vav, Rei pode ser sumarizado com uma palavra: unidade. When someone insists on a particular pronunciation, Quando alguém insiste em uma pronunciação particular, even to the point of making it a salvation issue, até o ponto de transformar isso numa questão de salvação, is that person creating unity essa pessoa está criando unidade or chaos? ou caos. Tá, legal, essa nota aí só para encerrar aqui. Gente, é assim, tá escrito lá em Atos... esqueci o versículo. Atos 4... Atos 4 alguma coisa. Que a salvação está em um único nome. Foi o apóstolo Pedro, acho que disse isso. Tá lá, nas escrituras, tá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, importa conhecer o nome verdadeiro do Filho e do Pai? Sim, importa. Porém, sinceramente, eu não acho que é o momento de sair por aí faccionando só porque aqui o nosso nome é Jeová, outro nome tá errado, vocês não têm o Espírito Santo, blá 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 blá. Nem é Espírito Santo, é Ruach Kadosh, e aí?
Pensou se fosse jogar com essas regras de ignorância? Então, gente, assim, Yahweh está muito propagado, Yehová, Yahová, Yahweh é muito propagado, eles falam Yahweh, desculpa, aí já é pronúncia errada, tá pegando, não tá falando em hebraico, tá falando em inglês, em português, sei lá, não é Yahweh, só com vogal, para pra pensar, 4 vogais, um nome estranho, Yahweh, é com som de ha, re, ri. Claro que eu não sou fluente em hebraico, mas é Yahweh, por aí, né, sabe? Yahweh também seria o som na garganta, glutural, né, Yahweh, falam Yahuwah. Yahuwah já fica meio português. Yahweh, Yahweh, Yahová. Ele disse, esse Jeff Bernie, que ele acha que é Yihweh, mas ele também não fica insistindo. Eu uso muito Yahweh, eu uso Yahová, mas eu não fico insistindo, não acho que é o momento de faccionar as pessoas. Aqui é a turma do nome tal. Então, eu acho que é bem do jeito que ele está falando, eu digo até mais. Tem aqui no meu canal Frutos do Espírito, acho que por aí você vê se está diante de um irmão, de um crente. Tem aqui o vídeo sobre comunidade, que ninguém gosta, de Atos 2, 4, 4, 4, 5, Atos 4, 32, Atos 4, 34, 37. É por aí que você vai vendo o caráter da pessoa, a essência das pessoas, né? E se tem os frutos do Espírito, que tem que estar na essência, no caráter do crente, e aí... Importa o nome? Importa, mas não é uma faca aí de divisão, uma espada, né, para dividir as pessoas, separar. Qual instrumento que você está usando para jogar joio para um lado, trigo para o outro? Ah, é o nome. Aí às vezes a pessoa nem sequer tem o nome certo. Qual que é o espírito dessas pessoas? Nem sequer tem esse conhecimento de hebraico ou algo próximo disso. Tá bem inferior a isso, mas já tá separando, já tá julgando o próximo pelo nome, tem que ser aquele nome deles, do grupo deles. Esse espírito é o espírito de facção. O apóstolo Paulo, fala desse espírito de facção e proíbe facções entre os irmãos. Eu fico devendo qual versículo que está isso. Se alguém conhece, fala, não, era uma questão da carne de porco. Ok, mas ele proíbe facção entre os irmãos, não é para ter facção. Ele fala que quem quisesse comer porco comeria para honra e glória de Deus, quem não quisesse não comeria para honra e glória de Deus. Eu proíbo facção entre vós. Shaul fala isso, esqueci qual que é a carta, mas vocês vão encontrar aí. Então, fiquem atentos com isso. Espírito de facção não é Roakadosh, não use o nome simplesmente como uma ferramenta de faccionar. Valeu, gente. Tchau, tchau.